Puta, eu vou dar uma complicada de leve. Eu vou dar uma complicada de leve. Tá. Fala pessoal, Lucas Lentini aqui para mais uma fritada assim e novamente com esse cara, Vinícius Zófoli. Seja bem-vindo novamente. Fala aí, galera. Zófoli, não preciso nem apresentar, né? Pelo amor de Deus. Cara, sócio fundador da Sim. Como eu já falei da outra fritada, o melhor intensivista que eu conheço. Cara, além disso, é meu irmão, afilhado de casamento e é isso aí. Tá pronto? Vamos que vamos. A gente gravou lá uma das primeiras fritadas e eu ainda não fazia a pergunta. O que você acha que vai ser hoje o caso? Nossa, velho. Não vai ser de cardio. Tá falando isso porque eu fico puto quando ele faz caso de cardio. Eu falo, cara, eu vejo isso todo dia. Você vê um monte de outras coisas interessantes que eu não vejo, mas é só uma piada interna. O que você acha que vai ser? Sei lá, neuro? O que de neuro? Não sei. Chuta? Sei lá, TVC. Não. Então, você tá lá de plantão, na sala de emergência, sala de emergência, PS, porta, e aí você chega para você um paciente que ele tem 25 anos, ele é diabético tipo 1, ele, além disso, tem aí uma nefropatia discreta, que ele te conta, e ele chega com muitas náuseas e um pouco de dor abdominal. Vai. Tá, perfeito. Acho que de cara, né, como eu falo, a primeira coisa que a gente faz sempre é o Moved ampla, né? A gente não tem ectoscopia para ver o estado geral do paciente, mas como é que tá o... Ele está num estado geral razoável, você atende ele na porta. Tá, eu tô na porta. Você tá naqueles plantões que é tudo. Sala de emergência, a porta é você, mas você atendeu ele como uma ficha amarela. Tá. Esse é o tipo de paciente que a gente sempre coleta um destro de cara, né, para ver se tá high, enquanto eu vou coletando a história, né? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é quando é que começou os sintomas? Ontem. Começou ontem. Dor abdominal, náuseas, né? Principalmente náusea. Ele vomitou um pouquinho assim, mas principalmente isso. Tá. Ele teve febre? Não teve febre. Não teve febre. Tosse? Não teve tosse. Só dor abdominal ou dor em outro lugar? Dor abdominal, principalmente. Beleza. Quais medicações que ele faz uso? Ele usa bomba de insulina e ele usa enalapril. Beleza. Só bomba de insulina e enalapril. Tem alguma alergia? Nenhuma alergia. Cirurgias prévias? Sem cirurgias prévias. Só amidalectomia na infância. Beleza. Etilismo, tabagismo? Social. Cigarro não. Perfeito. Etilismo social, tabagismo não. Então, o que eu faria agora é só ver os sinais vitais e o destro dele, por enquanto. Tá. Ele está com uma frequência cardíaca de 120, PA 10/6, ele está afebril, saturação 98%, frequência respiratória 25, 28, e o destro dele está 350. Beleza. Como ele é um paciente diabético tipo 1, está com destro alto, queixas que podem ser, né, de cetoacidose diabética, e a gente está na porta, né, uma coisa importante é a gente coletar uma gaso, pode ser venosa mesmo, para a gente definir se é uma cetoacidose diabética, ou quer dizer, uma suspeita de cetoacidose diabética, ou se eu consigo afastar isso. Se eu tiver uma gaso venosa sem acidose metabólica, eu já consigo afastar, e esse é um cara que vai ser continuado o atendimento dele na porta. Se ele é um paciente que tem uma acidose, eu vou pensar que pode ser uma acidose metabólica, né, que pode ser decorrente de cetoacidose. Esse é um cara que vai para a sala de emergência e aí eu vou continuar o fluxograma para tentar fechar o diagnóstico de cetoacidose diabética. Tá. Pragmaticamente, você atendeu ele na porta, você tem a sala de emergência disponível e tal, até sair a gaso, você fez lá impressão, conduta, anamnese, prescrição, gasometria. Nesse momento, em primeiro lugar, beleza, você vai pedir a gaso venosa, você vai pedir o que mais? Agora, né, eu vou pedir uma gaso venosa, eu pediria também um hemograma para ver se tem leucocitose, se tem alguma coisa. Função renal, ureia, creatinina, sódio, potássio, magnésio e eu pediria um fósforo também, só por causa de, se for cetoacidose, pode fazer poliúria, pode cair o fósforo também.
E eu já pediria urina 1 para adiantar a vida, né? Já pensando que pode vir uma acidose, então eu já pediria uma urina 1 só para procurar cetonúria. Como o cara está em bom estado geral, eu acho que aguardaria a gasometria na porta mesmo. Essa tá? era a segunda pergunta que eu ia te fazer. Se tivesse no estado geral ruim, ele ia aguardar essa gasometria na sala de emergência e se viesse sem cetoacidose, eu manteria ele na sala de emergência para ver porque que ele está em estado geral ruim, entendeu? Bom. Isso é difícil, a única limitação que a gente tem é que você não consegue ver a imagem que está na minha cabeça, né? Mas assim, ele parece estar num estado geral bom até com 120 de frequência. Tranquilo, deixaria na porta mesmo? Acho que sim, Tá acho bom. que sim. Beleza. Já quer os exames ou quer fazer alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Já vai fazer alguma medicação? Não, assim, eu acho que nesse momento, né, que ele está com uma PA que não é nem muito baixa, nem normal, né? Acho que seria muito do feeling, né? Se eu achasse que está esquisito, talvez eu já começasse a hidratar, né? E aí o que eu faria era 500 ml a 1 litro de Ringer. Se eu achasse que é um cara, por exemplo, que está com essa pressão limítrofe, mas bem perfundido, não está zero em estado geral ruim, talvez eu esperasse os resultados antes de começar a hidratar. Não tem muita resposta, né? É. Tá bom. Começaram a sair os exames. Beleza. O primeiro exame que saiu é gaso, que é rápido, gaso e eletrólito. Perfeito. Então saiu gasometria com pH 7,1, Beleza. BIC 8. Beleza. Você quer mais alguma coisa? Da gaso? Não. Assim, sinceramente, eu não vejo muita diferença em olhar base exercise ou não, entendeu? Perfeito. Então, por isso que eu só te falei esses exames, eu também não. Então, ó, pH 7,1, BIC 8. O lactato é interessante só para ver se for normal, entendeu? Se for um lactato normal... Lactato venoso 20 mg por decilitro, o corte é 20. Não é normal, já fica mais tranquilo. Potássio 3,3, sódio 135, cloro 100. O que mais que você pediu? Tô tentando lembrar. Ureia, creatinina, hemograma. Creatinina 1,3, ureia 35, E o fósforo? leuco 14.000, fósforo 3,2, hemoglobina 14,2. Tá, e magnésio? Magnésio 2. Tá, perfeito. Então, assim, já é uma acidose metabólica grave, né? E aí, como é uma acidose metabólica grave, a gente teria que fazer, só para ter uma noção, né? O anion gap é um anion gap alto desse nosso cara, né? E dentre as causas de acidose metabólica com anion gap elevado, já não é sepse, né? Pode ser disfunção renal? Até pode, mas ainda uma ureia que não é tão alta. Né? Fala um pouco melhor do anion gap. Bom, Porque aqui eu fui falando os valores, eu tentei te induzir a isso, mas fala um pouco mais como que você vai usar no seu raciocínio agora. perfeito. Eu tenho uma acidose metabólica e que é uma acidose metabólica grave, né? Isso você está falando para quem está em casa, porque tem um pH que é uma acidemia, 7,1 com BIC baixo. Com BIC baixo, acidose metabólica. Esse é um cara que, se eu estava cuidando dele na porta, eu já vou levar para a sala de emergência nesse momento, deixar a monitorização contínua, né, com cardioscópio, saturação, PA, e é um cara que eu já vou pegar uma veia e eu já vou, sim, se eu optei por não correr antes, agora eu já vou correr pelo menos 1 litro de Ringer. Por quê? Né? Porque se uma das minhas hipóteses é cetoacidose diabética, esse é um cara que a rigor já está desidratado tanto por poliúria, tanto pelas náuseas e vômitos que ele não está ingerindo nada VO, né? Então é um cara que eu já vou hidratar. Eu prefiro o Ringer por alguns motivos. Um deles é dar menos sobrecarga de cloro, que poderia piorar a acidose metabólica dele, fazer uma acidose metabólica mista, de NH normal com de NH aumentado. E o outro motivo é que já tem um pouquinho de potássio no Ringer, já tem um pouquinho de cálcio no Ringer, então faz sentido no cara que tem cetoacidose diabética, né? E como que o anion gap te é relevante nesse momento? Perfeito. Eu tenho um paciente que tem, se eu for fazer o anion gap, que é tipo sódio, menos o cloro, menos o BIC, vai dar um anion gap acima de 12 nesse paciente, né? Se eu tenho um anion gap aumentado, eu sei que já não é uma acidose hiperclorêmica, pelo menos nesse momento, e aí eu vou começar a buscar as causas de acidose metabólica com anion gap aumentado. As 3 principais, assim, é sepse, lesão renal aguda, e cetoacidose para esse paciente, né? As principais coisas que vem na minha cabeça. Como o lactato
A gasometria venosa tem um valor preditivo negativo legal, assim, né? Então, se vem um lactato normal, então provavelmente se eu coletasse o material viria normal também. Então, já diminui um pouco a chance de ser sepse. Como a função renal é uma outra coisa que pode fazer aumentar o NGAP, causar uma acidose metabólica NGAP aumentada, uma lesão renal aguda, a gente olha para a creatina e para a ureia não estão tão aumentadas assim. Então, também não parece ser uma hipótese. Então começa a aparecer bastante que é uma cetoacidose metabólica, que é uma cetoacidose diabética por causa dessa acidose metabólica com o NGAP aumentado. Aquele NGAP está aumentado por cetoácidos. Por cetoácidos. E aí a gente começa a buscar onde é que estão esses cetoácidos. A gente pode buscar no sangue, né, dosando uma cetonemia, ou fazendo o que a gente fez, vendo uma acidose metabólica com o NGAP aumentado e não acha a causa. Ou a gente pode buscar na urina, e aí é por isso que é aquela urina 1 que a gente já pediu lá no início, porque era uma hipótese. Visão de jogo. Né? Saiu a urina 1, saiu sem cetoácidos, uma cruz na verdade, um pouquinho assim de cetonúria. Perfeito. E aí? Ainda assim é a principal hipótese, né? Mesmo não tendo tantos cetoácidos, ainda é a principal hipótese, porque às vezes quando começa a aparecer o beta-hidroxibutirato no sangue, ainda não começou a aparecer o acetacetato na urina. Né, porque ele não é tão precoce assim cronologicamente. Então o que eu faria é tocar como cetoacidose e repetir a urina 1 depois. Tá. Só para lembrar o pessoal, né, que são beta-hidroxibutirato e acetacetato que o Zófoli falou, são os cetoácidos, né? Perfeito. E aí você já falou como intensivista. Exato. Beleza. E aí a gente começou a hidratar esse cara, né? A princípio estamos na fase de expansão, então a gente fez o ringer lá 1 litro, né? E aí eu preciso do sódio para poder ver que solução que eu vou deixar de hidratação. Para fechar, então, para você está fechado o diagnóstico? Para mim está quase fechado, eu vou tocar como se fosse até sair a segunda urina 1. Tá bom, então nesse momento seu diagnóstico operacional é cetoacidose diabética. É cetoacidose diabética. E aí, e agora? Aí agora a gente tem que tratar a cetoacidose e buscar causas ao mesmo tempo, né? Pela história que a gente coletou lá atrás, não parecia ter nenhum descompensador infeccioso. A gente tem que pensar também em outras coisas que podem aumentar o hormônio contrarregulador, né? Tipo IAM, AVC. Então, assim, esse é um cara que a princípio eu não tinha perguntado, o que eu faria é perguntar se ele teve alguma dor no peito. Não, e 25 anos. Né? A probabilidade baixa de ser alguma coisa cardiovascular, né? E aí a gente vai para uma coisa que é mais comum, que é a adesão medicamentosa, né? Eu pergunto como é que está essa adesão dele, se ele está tomando insulina, usa se bomba, tá. né? E a princípio está ok, a bomba funcionando bem? Ele acha que sim. Né? Ele até fez um bolos a mais quando ele viu que o destro estava aumentado. Perfeito. Ele até veio com 300 de glicose, né? Ele poderia vir com a glicose normal e ainda assim ser cetoacidose ou glicêmica, E né? 300 nem é tão alto, né? Provavelmente estava mais e ele já deu uma baixada, né? Como é acima de 250, a gente toca como se fosse, mas poderia vir até normal, né? Eu não quis ser tão maldoso. Bom, e aí aquilo que a gente fala nos nossos cursos, né? A gente gosta de falar que a gente tem 4 decisões para tomar. Cada hora de atendimento desse paciente, eu vou parar e tomar 4 decisões, que é a decisão hidratação, potássio, insulina e BIC, né? Em relação à hidratação, eu primeiro teria que fazer o sódio corrigido desse paciente para ver se eu manteria uma hidratação com ringer ou se eu faria um ringer ao meio, por exemplo, né? E aí, para fazer o sódio corrigido, seria... eu veria quanto é que está a glicemia dele nesse momento, veio de 300, né? Cada 100 acima de 100, a gente soma 2 para o sódio, então eu teria que somar 4 para o sódio. Nosso sódio estava 135, então daria uns 139. Eu pegaria esse ringer e botaria o ringer ao meio, né? Para esse paciente, que foi o que fizeram lá no próprio estudo SMART. Então, botaria o ringer ao meio. Como se faria o ringer ao meio? Cara, então, o ringer ao meio daria muito trabalho, né? Que eu teria que pegar e jogar metade fora e botar metade de água destilada. Se for mais fácil operacionalmente, a gente poderia simplesmente pegar e montar uma solução de 1 litro de água destilada e botar 22 ml de cloreto de sódio. Só para dar uma facilitada, dar uma traduzida nisso tudo, porque eu sei exatamente o que você está falando, porque eu já ouvi você falar isso muitas vezes. Mas o cara chegou, você fez primeiro uma hidratação potente, certo? Você fez o que de hidratação na chegada? Ringer. Quanto? 1 litro. Tá, ringer lactato 1 litro.
Tá. E agora você está pensando em fazer um ringer ao meio, por quê? Perfeito. Esse paciente, apesar de ele estar com sódio agora corrigido de 139, é um paciente que provavelmente perdeu muito mais água livre do que sódio, né? Por causa da cetoacidose. Perdeu água livre na poliúria, por exemplo, né? Então, esse é um paciente que a gente imagina que quando ele for se recuperando da cetoacidose, a tendência do sódio vai se aumentar. Então, a gente sempre, quando está tratando o paciente com cetoacidose, a gente vai hidratar com uma solução hipotônica, porque a gente imagina que o sódio vai subir, então a gente não quer dar tanto sódio para ele. O único paciente que continuaria recebendo ringer lactato ou soro fisiológico sem ser ao meio é o paciente que tem um sódio corrigido baixo, abaixo de 135. Tá, porque ele perdeu então muito mais água livre na diurese osmótica, no xixi doce, do que sódio. E só para você frisar aí, para quem não pegou, como que você corrige o sódio? Perfeito. O sódio que a gente vai usar então não é o sódio normal, é o sódio corrigido, para saber se está alto ou baixo. E aí, para corrigir o sódio do paciente que veio no laboratório, você você vai aumentar 2 de sódio para cada 100 de glicose, acima do valor, entre aspas, normal, de 100. Então, se eu tenho uma glicose de 200, 200 é 100 acima de 100. Eu vou aumentar 2 no meu sódio. Se eu tenho uma glicose de 400, 400 é 300 acima do normal. Então, eu botaria 6 a mais no sódio. 3 centenas, né? 100, a cada 100 de glicose acima de 100, a gente adiciona 2 no sódio. Aí faz uma regra de 3. Alguém em casa mas eu aprendi 1,6. Tá tudo bem. Tá tudo uma bem. aproximação. Você pode usar também se quiser. Mas eu gosto de 1,8. Provavelmente não vai mudar. Não vai fazer diferença. Uma aproximação. Beleza. Então você corrigiu, o sódio corrigido você falou do 139. Então você quer fazer um soro ao meio. Pode ser o fisiológico, pode ser o ringer, tanto faz. Boa. Como que você falaria para o pessoal que tem soro no serviço? Porque às vezes ringer lactato, o pessoal comenta às vezes que tem mais dificuldade. A gente costuma gostar mais de ringer lactato. Perfeito. Tudo bem também se tiver soro. Problema nenhum fazer soro fisiológico também, gente. E aí o soro ao meio seria como? Aí eu pegaria 1 litro de água destilada e colocaria dentro desse 1 litro 22 ml de NaCl 20%, que daria mais ou menos que eu me lembro, né? Estou fazendo de cabeça, mas eu acho que daria mais ou menos um soro ao meio. Tá. O único problema é que vem no flaconete de 20 ml, né? Às vezes pode ser que seja mais fácil aquele jeito outro, né? Que você tinha comentado mais cedo. Não, mas assim também, sinceramente, não vai fazer diferença fazer 20 ou fazer 22 ml. Então, 20 ml 20 tá tudo dentro bem. da água destilada ou meio a meio. Tanto faz. Que é mais intuitivo, mas mais difícil para enfermagem. Mais difícil de fazer. Beleza, perfeito. Só não pode correr no Y. Porque se uma bomba para, ou você vai fazer soro puro ou você vai fazer água destilada pura. Mistura antes, né? Correr no Y, o que o Zófilis diz uma bolsa de cada no Y e infundir, misturar enquanto infunde. Isso é ruim, por isso que ele explicou. Beleza, Zé. E aí você fez o soro ao meio, ou o ringer ao meio. Você vai infundir como isso daí? Num periférico, na bomba de fusão, 250 ml hora e esquece ele lá por enquanto. Vai ser 1 litrão a cada 4 horas, mais ou menos. Mais ou menos. Para manter o cara hidratando, que está muito desidratado. Exatamente. Fechou. E o que mais? Bom, aí tem a decisão 2, que é a decisão potássio, né? A gente estava falando de um potássio de 3,3, mas que era um potássio de gaso, né? Que normalmente é 0,3 abaixo da gasa do sangue, né? A gente tem o potássio do sangue também? Saiu 3 e 4. Beleza. Então, esse é um cara que tem diferentes valores de corte, tá, gente, para o potássio, né? O que eu sugiro é usar o do seu laboratório. Você tem potássio abaixo do seu valor de corte, seja 3,0, seja 3,3, seja 3,5, você não pode dar insulina, você repõe o potássio e depois, quando o potássio estiver normal, você dá a insulina. Se você tem potássio normal, você repõe o potássio e já pode começar a insulina. Esse cara aí está bem na trave, né? Está 3 e 4. O que eu faria nele, eu acho que é repor potássio e fazer insulina junto, sabe? Acho que paciência. Tá. Mas assim, se você quiser usar um valor de 3 e 5 ao invés de 3 e 3, também é justo, e aí você repõe potássio e depois você começa a insulina. Qual a lógica disso? Qual que é a sua preocupação em começar ou não a insulina? Acho que a maioria das pessoas sabe, mas só para frisar. O problema da insulina é que, como ela ativa a bomba de sódio e o potássio ATPase, né, ela vai fazer o sódio sair da célula e o potássio entrar na célula. Então, o que acontece quando a gente liga a insulina é promover uma entrada de potássio nas células e cair o potássio sérico.
E aí, se você pegasse um paciente, lógico que um 3 e 4 não vai cair para 1 de potássio, né? Mas se você estivesse começando de um potássio mais baixo, tipo 2 alguma coisa, provavelmente ele poderia cair a um nível perigoso durante o uso da insulina. Por isso também, como é um potássio limítrofe, eu não estaria tão estressado de repor e fazer insulina junto, sabe? Como que você faria? Aliás, antes disso, se fosse um potássio bem baixo, como que você reporia ele ali no periférico nesse momento? Beleza, aí é aquela coisa que a gente fala, a gente tem duas opções para repor o potássio. A gente pode repor o potássio em uma bomba exclusiva só do potássio, né? A gente pode pegar o potássio e colocar junto do soro de hidratação, né? Eu prefiro pegar e botar dentro do soro de hidratação. Então, o que eu faria é pegar aqueles 500 ml que estão correndo a 250 ml hora de soro ao meio e colocar uma ampola de potássio lá dentro. Que aí daria 25 mEq em 500 ml, 50 mEq de concentração por litro, né? E estaria ali no limite do que a gente consegue fazer no periférico. De forma bem prática, uma ampola de potássio para o acesso periférico, para não flebitar, idealmente a gente dilui num soro de... Uma ampola no máximo no soro de 500. Boa. Então, basicamente, olha a estratégia. O Zófilo tinha falado que tinha lá o seu paciente com acesso periférico aqui, com o soro ao meio correndo a 250 ml hora. Perfeito. Que dá 500 ml em 2 horas. Se você bota uma ampola de potássio ali, entrou ali na diluição boa em 2 horas. 12 mEq e meio por hora, tá tranquilo, tá bem abaixo de 25, que é o teto. Show. E aí, nesse caso agora, você vai começar a insulina junto do potássio. Faria desse mesmo esquema? Botava uma ampola nesse soro de 500 para entrar em 2 horas? Botaria o potássio dessa forma mesmo, que é até uma reposição razoavelmente rápida, né? E aí a insulina num acesso diferente, né? Com uma bomba só da insulina. E o que eu faria é montar uma solução de insulina, né? Com 1 ml, que dá 100 unidades de insulina, e 99 de soro. E aí eu gosto de fazer aquele esquema de bolos de 0,1 unidades por quilo e depois iniciar a infusão em 0,1 unidades quilo hora. Sendo prático, né? O paciente tem, sei lá, 80 quilos para ajudar a minha conta. Como cada ml dessa solução de insulina tem 1 unidade, eu faria um bolo de 8 ml, que daria 0,1 unidades para esse paciente por quilo, e depois eu ligaria a 8 ml hora, que daria 0,1 unidades quilo hora para esse paciente. Tá. Então, 1 para 1 a solução, 0,1 dá 8 unidades, mais 8 por hora. Isso. Agora vem a bomba. Literalmente. E a bomba de insulina, o que você faz? Lembra que ele está lá com ela lá. Cara, sinceramente, como uma das coisas que pode ser a causa da descompensação desse paciente é a bomba ter parado de funcionar, provavelmente, né, o que aconteceu, já que não tem nenhum outro desencadeante, essa bomba deve estar com problema, eu tiro a bomba e corro na nossa, sabe? Você já pegou uma situação dessa na vida real? Já. Eu também. Primeira vez que eu peguei, algumas vezes, a primeira vez que eu peguei, eu falei, cara, e aí, né? Fora do nosso hábito. Eu combinei com o endócrino do paciente, falei, tira e vamos fazer como a gente está habituado, né? Cara, mas isso é uma coisa legal que você falou. Eu acho que esse é um caso que o cara que é diabético tipo, e usa bomba, é uma ótima ideia ligar para o médico do cara. Para discutir o caso. Porque o cara que usa bomba, ele vai ter um médico próximo. Eu falei, olha, eu estou habituado a fazer assim, quero fazer endovenose, tirar o cara da urgência, topo. Tire essa bomba e vamos no que a gente está habituado. Esse né? é o caso que o especialista ajuda, né? Show de bola. Então você fez o soro lá de ataque, 1 litrão de Ringer, começou o soro ao meio, o Ringer ao meio, 250 ml hora, botou uma ampola de potássio para entrar a cada 2 horas, ligou a insulina com 0,1 unidade, no caso 8 unidades em bolos, mais 8 unidades por hora, que está 8 ml hora na bomba pela sua solução. Aí eu contei 3 decisões: hidratação, potássio e insulina. E a quarta que você tinha prometido? A quarta decisão é o BIC, né? Ser o dono do bicarbonato. E o bicarbonato é para quem está morrendo, né? Então, assim, a gente espera que, corrigindo a cetoacidose diabética, né? E aqui principalmente com a insulina, aos poucos o BIC vai subindo, o pH vai normalizando. Então, a gente só dá bicarbonato por fora para quem já está com um pH abaixo de 7, né? E aí, se o pessoal pega para ler, às vezes vai ver assim, só dou abaixo de 6,9, 1 mEq por quilo ou 100 ml. Eu acho que a gente também tem que relativizar, né? E se for 7 cravado,
dá 50 ml, ou se é 7,1 e você está preocupado, cara, e o laboratório, vai vir um motoboy pegar o laboratório para levar eu ia falar um palavrão, e voltar, e vai demorar, cara, faz 50 ml, não vai fazer mal. Mas assim, o BIC, a ideia é tirar o paciente de um risco iminente de parada por uma acidose grave. Você falou uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar, que a gente compactua muito disso, que eu te conheço faz um tempinho. Mas acho que é legal comentar com o pessoal. Quando a gente está começando, às vezes, a trabalhar, atender, a gente se prende muito a protocolos, o que é algo que pode ser bom. Mas em coisas que não têm uma evidência muito robusta, principalmente, a gente tem que se guiar por conceitos. Né? E então, bom senso, você falou primeiro, quantos litros de soro? Cara, eu vou fazer uma expansão volêmica. O potássio estava a quanto? Não, eu não vou dar insulina direto se o potássio estiver muito baixo. Agora, vou dar BIC em qual corte? Não, eu vou dar BIC se eu achar que meu paciente está em risco de evoluir mal pela acidose a curto prazo. Cortes fixos provavelmente são baseados em evidência ruim, né? O famoso voices from my head. Exatamente, cara. Top. Então, 4 decisões nesse momento. E aí, essa pergunta que eu estou me coçando, sabe uma coisa? Vou contar uma história aqui. Manda. Quando a gente estava no R1, eu lembro que a gente estava num plantão do HU e chegou uma cetoacidose, estávamos nós dois. E aí, cara, eu já aprendi muito com esse cara aqui ao longo da vida, mas muito mesmo. E eu lembro, juro, você sabe, não precisa. E aí, eu lembro que chegou uma cetoacidose, cara, você fez uma prescrição tão rápida e tão completa que eu falei, caralho, o cara é fluente em cetoacidose. Eu leio, isso já tem muitos anos e eu lembro até hoje. Nesse momento, você já me falou tudo o que você faria conceitualmente. Agora, como que seria a sua prescrição? Vamos supor que você está lá no HU de novo, prescrição na mão. Como que você faria nesse momento? Prescrição para o cara com cetoacidose que acabou de chegar. Então, essa prescrição que eu faço é o seguinte, eu vou colocar ali prescrito tudo que talvez eu use em algum momento ao longo desse meu plantão de 12 horas, para não ter que ficar sentado para prescrever mais nada. Então, assim, eu deixaria jejum prescrito, eu deixaria ringalactato puro prescrito, ou soro fisiológico puro prescrito, tanto faz, né? Eu deixaria prescrito também um soro ao meio, mas aí eu faria daquele 1 litro de água destilada com 20 ml de NSL 20%. Eu deixaria também um soro ao meio, né, com potássio, então vai ter um sem potássio e um com potássio, né? Eu deixaria também um soro ao meio, mas em vez de usar água destilada, glicose, então tipo 1000 de glicose com 20 ml de NSL 20%. Eu também deixaria um soro ao meio com glicose com potássio, já que esse outro fez sem potássio, né? Eu deixaria a bomba de insulina prescrita, ou a solução lá com insulina, 100 unidades em 99 de glicosado ou de físio. Eu deixaria o bicarbonato, também prescrito. Aí a gente foi nas medicações principais, né? Se fosse um paciente muito chocado, talvez eu deixasse uma nora prescrita, ou uma pressão limítrofe, né? Para se precisar centrar. Nesse caso, eu vou deixar sem antibiótico, porque não tem uma causa clara infecciosa, né? Aí a gente vai para os sintomáticos. Eu deixaria para esse cara um Plasil de horário, porque ele é um procinético mais interessante do que a ondansetrona, né? Então eu deixaria Plasil de horário, ondansetrona se necessário, para não ter que sentar para alguém falar, tomou Plasil, tem 15 minutos e ainda está enjoado. Deixa então uma coisa de resgate. Eu deixaria uma dipirona de horário, já que ele ainda está com dor. E eu deixaria uma morfina 2 mg se necessário, para ter também uma coisa de resgate para dor. Como a função renal agora talvez não reflita a taxa de filtração glomerular real, né, eu deixaria a heparina não fracionada, até ter mais uma create para ver se ela não foi para 3, por exemplo, né? E como é um paciente grave, né, eu acho que eu deixaria sim um omeprazol EV nesse caso, até entender o que está acontecendo. Eu faria isso. Do grego, estratégia. Já está tudo pronto. Você já vai pilotando. Troca isso por isso, troca isso por isso. Eu não preciso sentar de novo no computador para prescrever nada. Esse é o corte do YouTube, hein? Boa, excelente. Então você já deixou tudo pronto lá e você só vai escolhendo agora, né? E você falou a palavra-chave, né? Pilotar. Exato. Como que você vai pilotar a partir de agora? Você prescreveu, então vamos só para situar quem está em casa. Seu paciente está lá com 2 acessos periféricos na sala de emergência.
em um está entrando, já entrou o milão lá que a gente falou, agora está entrando 250 ml hora de soro ao meio, Perfeito. com uma ampola de potássio em cada 500 ml, e no outro, a cada 500 ou a cada 1000? Cada 500, falou, né? A cada 500, só porque às vezes na prática vão falar, não tem soro de 1000, só tem soro de 500. Tá, mas se você fez o 1000 com 20 ml do 20%... não, aí tem que ser tudo pela metade. Não, por exemplo, se eu tiver aquele soro de 1000 de água destilada, aí eu vou pôr 22 ml de NaCl 20% e 2 ampolas de potássio. Se eu só tiver o soro de 500, vai ser tudo metade. 10 ml de NaCl 20%, uma ampola de potássio. Perfeito. Então é 510 uma ampola. Isso. Ou 1020 uma ampola. Exatamente. Que é meio que aquele 1040-10 que todo mundo pela fala, metade. mas ao meio, né? Exatamente. O potássio não. Beleza. Então tá lá, o cara tá lá com uma ampola entrando 250 ml hora do cristalóide, né? Seja soro, seja Ringer ao meio, mais uma ampola de potássio, e na outra tá entrando insulina 8 unidades por hora, Perfeito. 8 ml hora. Perfeito. E agora como você pilota? Perfeito. Aí, agora, essas 4 decisões vão ser tomadas de hora em hora, né? De hora em hora eu vou precisar de um destro, lembrar, todo paciente que está com bomba de insulina precisa de destro de horário, seja esse nosso, seja qualquer paciente com bomba de insulina. E a gente precisa de eletrólitos e gás a cada 2 horas. Mais uma vez, isso é protocolo, mas se eu estiver num lugar que demora 4 horas, vai ser 4 horas, né? Mas eu preciso ter de forma seriada gás e eletrólitos, né? Então na próxima hora eu só vou ter o destro. Então eu só vou pilotar a bomba de insulina. Depois, quando eu tiver laboratório, eu vou conseguir tomar as 4 decisões, né? Mas então, eu preciso que a glicemia vá caindo devagar, né? Porque se ela cair muito rápido, eu posso ter edema cerebral. Mas eu também não quero que ela caia devagar demais, senão o cara vai ficar 200 anos na sala de emergência, né? Então, a gente espera que a glicemia caia entre 50 e 70 por hora. Então, eu vou ver na hora seguinte o destro do meu paciente. Se ela caiu demais, eu vou diminuir um pouco a bomba de insulina. Eu não vou reduzir pela metade, porque não faz sentido isso, mas é o que está no protocolo. Eu vou reduzir um pouco. Se estiver caindo muito devagar, eu vou aumentar um pouco também. A gente vai tateando. Acho que não faz sentido aquele negócio de eu dobrar ou diminuir pela metade. Acho que vai tateando a bomba de insulina. Na hora seguinte, aí eu já vou ter gás e eletrólitos, né? E aí, a minha solução de hidratação vai ser aquela mesma até a glicemia cair abaixo de 250, né? Desculpa, de 200. Aí quando a glicemia cair abaixo de 200, eu vou trocar independente do que tiver para soro ao meio com glicose, né? Se vai ter potássio, se não vai ter potássio, vai depender da dosagem do potássio. Se o potássio estiver normal, vai ter potássio. Se o potássio estiver alto, aí eu posso tirar o potássio e fazer um soro ao meio normal. E aí, a decisão de BIC acho que não vai mais fazer sentido conforme o paciente for melhorando, né? A decisão insulina vai ser a mesma, eu vou pilotando conforme a queda do destro. E aí, quando o destro estiver entre 200 e abaixo de 200, né? Essa bomba de insulina, a única coisa que a gente vai fazer é reduzir a taxa de fusão dela, pode ser pela metade aí. O importante é ter alguma insulina para ele não voltar a fazer cetoacidose. E aí a gente espera que a glicemia fique entre 200 e 150, até ter critério de resolução. Uma coisa, aí você já vai entrar nos critérios de resolução, quero só puxar uma coisa aqui que eu acho muito legal. O cara chegou em cetoacidose diabética, ele é diabético. Por que raios você, nesse momento que o destro finalmente baixou de 200, você começou a dar glicose para ele? Perfeito. Não é mais fácil só suspender a insulina, já que o destro está normal? Perfeito. E isso é uma coisa que o pessoal às vezes faz sem querer, né? Tipo, fez uma hipoglicemia, para a bomba de insulina. Isso é uma coisa que vocês não devem fazer. A não ser que seja muito, né? O cara tá lá rebaixadão, 20 de glicemia. A ideia, gente, é sempre tentar manter a bomba de insulina direto, justamente para o cara sair da cetoacidose e não ter uma recidiva da cetoacidose. Então, a ideia da gente botar glicose e também reduzir a bomba de insulina, a ideia é a mesma, é que a glicemia do paciente não continue caindo, senão daqui a pouco ele vai fazer hipo, né? E isso, aí alguém ainda está falando, mas isso não é o objetivo, diminuir a glicose? Aí eu te pergunto, na cetoacidose, você dá insulina para diminuir glicose ou por outro motivo? Não, é só para sair da cetoacidose, o motivo da insulina.
Você quer que pare de produzir cetoácido. A ideia da glicose, é que a insulina inibe a lipase hormônio sensível, né? Então, a ideia é conseguir inibir a produção de cetoácidos. Top. Boa. E aí? Então, chegou lá, baixou, você deixou a glicose e você vai dar então glicose para poder dar insulina até quando? Quando que você sabe que parou a produção de cetoácidos? Perfeito. Aí a gente tem os critérios de resolução e o primeiro é glicose abaixo de 200. Por isso que a gente nem olha o resto se a glicose não estiver abaixo de 200. Se a glicose estiver abaixo de 200, aí a gente pode começar a dar uma olhada com carinho nos outros critérios de resolução. E os critérios de resolução são basicamente os critérios diagnósticos ao contrário, né? Então, tinha que ter mais de 250 para dar diagnóstico de cetoacidose, né? Abaixo de 200 é um dos critérios de resolução, de glicemia, né? Tinha que ter um pH abaixo de 7,30 ou um BIC abaixo de 18 para eu dar, ou 15, dependendo do corte, para você dar o diagnóstico de cetoacidose. Então, para falar que resolveu, tem que ter um pH acima de 7,30 ou um BIC acima de 15 a 18, né? E por último, a gente tinha que achar o cetoânion, seja no sangue ou na urina. Só que a gente não pode usar o critério cetoânion na urina para falar que o paciente saiu... a gente não pode usar esse critério de cetoácido na urina, porque o cetoácido vai continuar saindo na urina muito tempo depois da resolução. Em outras palavras, a urina não vai continuar com cetonúria. A urina não vai continuar com cetonúria. Então, o que a gente usa no lugar disso é a normalização do anion gap, né? Se o anion gap estava aumentado pelo cetoânion e meu anion gap agora está normal, está abaixo de 12, é porque não tem mais cetoânion no sangue. Eu poderia usar como critério a ausência de beta-hidroxibutirato no sangue, mas isso não é prático no dia a dia. Então, a gente usa ao contrário, normalização do anion gap abaixo de 12. Você está usando de forma indireta, né? Você está usando de forma indireta. É bonito isso. Eu demorei um tempo para entender isso. Exatamente. Legal. E aí, o paciente saiu da cetoacidose, né? Não, aí você veio a gaso. Ah, tá. Veio a gaso. Aí eu pedi a gaso. Não está tão simples assim. Você pediu para pilotar. Primeiro destro, estava 350, depois de uma hora veio 320. O que você faz com a bomba? Cara, eu vou ter que aumentar um pouquinho. Jogaria para quanto? Jogaria para 10. 10. Não vou dobrar. Tá. Na minha cabeça era o valor que veio. Depois de 2 horas... Só não pode ser número ímpar dá azar. Depois de 2 horas, destro que estava 320 foi para 270. Tá bom. Saiu a primeira gaso. Potássio 4, pH 7,18, BIC 12. Segue o jogo. Tá. Eu já estava fazendo um soro ao meio com potássio, né? Então, suas decisões, vai lá. O sódio continuou 135. Suas decisões. Hidratação, o que você vai fazer? Vai manter igual. Potássio. Vai manter aquela uma ampola no soro de hidratação. Insulina. Eu vou aumentar de 8 para 10, né? Ah, não, desculpa, isso foi na hora anterior, né? Agora caiu cravado 50, eu vou manter essa taxa de 10 ml hora. E o BIC acho que a gente já pode tirar, porque ele não vai, a não ser que o paciente volte a piorar, ele já saiu porque o paciente já está em melhora, né? Já está subindo o pH. Tá. Terceira hora, estava 270, foi para 210. Tá, caiu 60, né? Tá bom, eu vou manter a taxa de infusão a 10 ml hora. Tá. E as 3 decisões, hidratação. A hidratação, nessa hora eu tenho só o destro, então a gente deixa de lado as outras decisões. Potássio, glicemia, já falou. Quarta hora. Aí vai ter mais exames. Destro, 100. Beleza. Caiu de 210 para 100. Tá, caiu 210 para 100. Sódio, 134. Potássio, 4. pH, 7,22. BIC, 15. Beleza. Então, assim, as duas decisões, a primeira decisão, né? Como caiu abaixo de 200, caiu até demais, a gente já vai trocar para o soro ao meio com glicose. Então, aquele G5, 1000 ml, né? Que vai estar correndo a 250 ml hora. Só que aqui eu vou ter que pôr um pouquinho de NaCl junto, né? Então, eu botaria aqui aqueles 20 ml de NaCl 20% para ser o soro ao meio com glicose. Como o potássio está normal, eu também vou botar uma ampola de potássio aqui dentro e vai ficar correndo esse soro a 250 ml hora, né? Aí a decisão 3, insulina, caiu muito rápido e também está abaixo de 200. Esse é um cara que eu jogaria tranquilo de 10 para 5. Só manutençãozinha. Só manutençãozinha, né? Uma hora depois, destro, que estava 110, foi para 120.
Perfeito. E na sexta hora, depois veio uma gaso, pH 7,32, BIC 20 e sódio 137, potássio 4. Beleza, então assim, ele tem critério de resolução, né? A glicose está abaixo de 200, né? pH acima de 7,30, BIC acima de 18. E eu vou calcular acabou. já para o seu anion gap que estava 12. Perfeito, maravilha. E aí, e agora? Resolveu a cetoacidose. Beleza. Só que aí ele está ainda um acesso 250 ml hora com potássio, mas agora de soro glico ao meio. Perfeito. E do outro 5 unidades de insulina. Perfeito. Aí eu falo assim, como é que a gente quer que esse paciente esteja amanhã? Comendo por boca com insulina subcutânea. E a gente começa a fazer essa transição. Então assim, eu dou comida para ele. Se ele conseguiu comer, eu posso pensar em tirar o glicosado, né? Porque pode ser que ele vomite e aí esse glicosado vai ter que manter. Então é interessante manter a hidratação até ele conseguir comer e se hidratar por boca. E aquela insulina que está em bomba, eu vou transformar para subcutâneo. Então eu vou calcular, no caso dele, né? Eu acho que esse cara que usa bomba de insulina, talvez eu ligasse para o endócrino dele, só para combinar que eu vou deixar um esquema de insulinização plena subcutânea antes de voltar a bomba, né? Porque eu não sei se a bomba está com problema. Então eu calcularia faria o cálculo da insulinização plena dele. Por exemplo, 0,3 unidades por quilo, né? Seria a dose total. Ele tem 80 quilos, né? Isso daria 8, 6, 12, 24 unidades de insulina. Metade regular, metade NPH, divididos em 3 doses diárias, né? Então seria, por exemplo, daria 4 unidades de NPH agora, 4 unidades de regular, né? Juntas na mesma seringa. Lógico, aspirando antes, né, a regular e depois a NPH. E aí eu esperaria 1 a 2 horas, que é o tempo para essa insulina começar a agir, e desligaria a bomba. Uhum. E você usa 0,3, só de curiosidade. Eu gosto de usar 0,5, mas sim, tanto faz também. O importante é dar a primeira dose subcutânea e o principal detalhe, você falou que você espera, né? Você dá a dose subcutânea de basal e bolos, que eu também prefiro, tem gente que faz só regular, né? Mas eu também prefiro basal e bolos. E por que você espera 2 horas? Justamente para o tempo de ação da insulina, para a insulina subcutânea começar a agir. Não adianta você dar, ela nem está no corpo do paciente, Exato. Você já tira a EV, né? Que faz o efeito imediato. Exato. E eu acho que tanto faz 0,3 ou 0,5, eu acho que o importante é não começar em uma unidade por quilo de insulinização plena, sempre melhor errar para baixo. Show. Show de bola. E aí, o cara conseguiu comer, né? Importante. Depois de 2 horas, você suspendeu a bomba, e agora? E agora, alta para enfermaria. Para enfermaria, né? Exatamente, porque esse cara não pode ir para casa porque a gente começou um esquema de insulinização que provavelmente não vai ser o que ele vai precisar. Então, nos próximos dias vai ser aquele controle de destro, né? 6 medidas por dia, pré e pós, né? Refeições meia hora antes, né? 2 horas pós-refeição, para a gente fazer o ajuste dessa dose que a gente começou, que provavelmente não vai ser a dose que ele vai precisar no final das contas. E aí, definiu qual vai ser a dose, está bem controlado os testes, é sim alta para casa, senão ele vai de alta vai voltar rapidão. Rapidão. Show de bola! E é isso, isso aí. Valeu. Boa, temos um vencedor. Agora tem outra coisa que você ainda não viu aqui, que é um desafio, que eu chamo de o desafio do 1 minuto. Eita porra. Esse você ainda não viu, mas é o seguinte, deixa eu acertar aqui. Eu vou te dar 1 minuto, cravado aqui, tá? Para você resumir o atendimento que você acabou de fazer, da chegada até o final. O seu é difícil porque é longo. Nossa. Então você vai resumir. O cara chegou assim, assado, eu fiz isso, dessa maneira, assim. Resumir. Perfeito. Tá? A hora que você estiver pronto, você me fala. Pode ir? Pode falar. 1, 2, 3, valendo. Então, o paciente chegou, vamos fazer uma OVED e o amplo. Nesse caso, o destro é super importante, né? Como o destro é high, vai entrar aqui no atendimento inicial um exame complementar à gasometria que definiu que ele precisava de sala de emergência. Começamos a hidratar, pedimos os exames, né? Pesquisamos fatores precipitantes, não tinha nenhum. Nos exames, tinha um sódio normal, né? Então a gente deixou uma hidratação de manutenção com soro ao meio. Tinha um potássio que estava normal, meio limítrofe, então a gente definiu que precisaria repor potássio, repomos no soro de hidratação e começamos a insulinização em bomba, né? Não tinha indicação de BIC nesse momento. Daí em diante, a gente ficou fazendo teste de hora em hora, laboratório a cada 2 horas,
foi melhorando a glicose até atingir critérios de resolução. Tipo, antes disso caiu a glicose abaixo de 200, diminuímos a bomba de infusão, trocamos para a glicose a 5%, atingiu critérios de resolução, insulinização plena, desligou a insulina, tchau. Isso aí. Ui, na tampa! Muito bom. Boa. Pessoal, Vinícius Occoli, todo mundo conhece, é professor de uma pá de aula de todos os nossos cursos, emergência na palma da mão, PSDDD, emergência sob controle, plataforma, tudo. O cara é fera. Mensagens finais da cetoacidose. Bom, sempre tem um alto índice de suspeição, né, dependendo da clínica. O estado geral do paciente vai definir se ele vai ser atendido na porta ou na sala de emergência. Se você ficou na dúvida, pede uma gasovenosa e não precisa decorar nada desse protocolo que eu falei, baixa na internet e vai seguindo. Isso é uma coisa interessante também. Aqui é zero combinado. Esse protocolo ele tem inteiro na cabeça, você não precisa ter, mas é impressionante, ele sabe o protocolo inteiro mesmo. Mas baixa no UpToDate e vai seguindo o protocolo que é melhor coisa. Ou joga até no Google, né? ADA, acho que é 2009. Isso. DKA, né? ADA Guideline Cetoacidose, você vai achar. Muito bom, valeu. Valeu, Até a gente. próxima.